A gente sabe que o representante do escritório comercial dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, é o responsável pela investigação que pode tarifar o Brasil em 25% a mais, juntando com os outros dois, algo que seria em torno de 35,5%, 37,5%? 37,5%. 5 mais 12,5%. Perfeito, ou seja, uma tarifa altíssima, né, uma taxação altíssima sobre os nossos produtos. Ele deu uma entrevista nessa quinta-feira lá nos Estados Unidos e disse o seguinte, se referindo aqui ao Brasil, que está próximo de chegar a uma decisão sobre essa investigação que propõe 25% de taxas a produtos brasileiros, taxas extras, então. Greer declarou ainda que, embora esteja em contato frequente com autoridades brasileiras, há muita distância entre os dois países em meio às negociações. Abro aspas para o Greer. Esta semana tivemos nossa última audiência e eu estou em contato com os brasileiros. Estamos tentando negociar, mas eu acho que há muita distância entre nós. Então você verá a decisão final sobre o Brasil muito em breve, fecho aspas, disse Greer em entrevista à Fox Business agora há pouco. O representante do comércio norte-americano, Ludmilla, destacou ainda o prazo final para a aplicação, né, para a decisão dessa tarifa a mais, que se encerra no próximo dia 15 de julho. Hoje é dia 9, estamos bem próximos dessa data limite, então. E na última terça-feira, o USTR, esse escritório, concluiu o rito sobre as investigações com a participação de Flávio Bolsonaro. A gente acompanhou um pouco das declarações dele após receber o empresariado e membros da sociedade civil e uma audiência para discutir os possíveis impactos das tarifas. Quer dizer, estão avaliando, estamos na iminência de saber qual será o veredito com relação a isso, mas essa colocação dele de que há muita distância entre os dois países já deixa a gente um pouquinho preocupado. O representante comercial, ele já está dando um spoiler, na minha opinião, de qual vai ser a decisão dos Estados Unidos nesse caso do tarifaço. Ele também pode estar usando a imprensa, também é uma outra interpretação que a gente pode dar. Ele pode estar usando a imprensa para mandar o recadinho de que, olha, não está dando, a gente vai ter que tarifar vocês. Temos poucos dias para tentar reverter isso, vocês não vão entregar nada melhor para a gente? Então daí a gente vê a incapacidade também do Brasil nesse momento, sob o governo Lula, de fazer a negociação, e eu digo até que pode ser algo além de uma mera incapacidade, pode ser simplesmente um desinteresse. A mim, pelo menos, parece que o Lula teria algum interesse na tarifa, embora ele não possa dizer isso, ele não pode chegar e dizer, eu gostaria sim que tarifasse porque isso me beneficia eleitoralmente. Isso é algo que é aquela coisa de não poder confessar. Ele vai, se está rolando isso, ele vai guardar para ele vai dizer ao público que não quer o tarifaço, mas intimamente me parece que ele quer. E a gente tem que olhar mais as ações das pessoas do que o que elas estão falando. Então, enquanto ele diz que não quer o tarifaço, ao mesmo tempo, ele deixa de enviar à audiência um representante do governo. Podia mandar um funcionário, enfim, alguém para falar lá, para sustentar as razões do Brasil para que o tarifaço não seja mantido. E não é isso que acontece. Então, a gente tem que olhar as ações. Qual a ação do Lula para evitar o tarifaço? Me parece que nenhuma. O próprio representante comercial está dizendo, olha, até agora a gente não está vendo um avanço. Está dizendo aqui, há muita distância entre nós. Então isso já é um indício de que o Brasil não se esforçou para atender a nenhuma reivindicação e nem para negociar nada, não mandou ninguém à tal da audiência. Houve participação de muitos brasileiros, associações relacionadas ao agronegócio, o próprio Flávio Bolsonaro se inscreveu para falar na qualidade de senador, mas o governo Lula não fez esforço. Então isso para mim está dizendo o que o Lula quer, lembrando que quando os Estados Unidos aplicaram o tarifaço em 2025, ano passado, o Lula ele teve um incremento, uma melhora nos índices dele. Então talvez ele já esteja olhando isso com um olhar eleitoral.
Ele já inclusive, criou a expressão tarifável para tentar colar no opositor dele as tarifas caso elas aconteçam. Então, é como se ele já soubesse que aquilo ali vai acontecer, como se ele esperasse isso, não fizesse nenhum esforço para evitar e já criou de antemão o apelido que ele vai colar na testa do adversário. Isso para mim parece tudo calculado. E, aparentemente, as tarifas vão acontecer. Ele não fez esforço nenhum, vão acontecer. E ele vai imputar ao Flávio, no mínimo, uma incapacidade negocial, porque o Flávio veio até aqui, né, se esforçou, não prometeu nenhum resultado. Claro, ele não pode prometer algo que ele não, né, que não está no colo dele para resolver, mas ele pode prometer fazer o esforço. Prometeu e, muito provavelmente, essas tarifas vão acontecer e vai se colada na testa dele essa tarifa, quer ele queira ou não. Então, para mim, tudo isso aí é já uma estratégia eleitoral do Lula. Querida Ludmila, eu concordo com você, infelizmente, e sinceramente será devastador para a oposição se essas tarifas forem confirmadas agora. Vamos lembrar o que aconteceu no Canadá. Assim que o Donald Trump voltou ao poder, ele colocou aquela onda de tarifas e o Canadá foi em especial porque as eleições estavam muito próximas ali. E naquela época, a esquerda no Canadá estava em decadência. A direita, né, a oposição, estava ganhando respiro, estava com chances reais de vencer. Com as tarifas, o cenário se inverteu. Ou seja, a esquerda venceu por conta das tarifas. Elas conseguiram emplacar a narrativa da soberania e realmente conseguiu vencer. E veja, esse é o chamado efeito Canadá e que sim, pode acontecer aqui no Brasil caso essas tarifas sejam confirmadas. A oposição realmente vai ficar uma situação bem complicada se isso for confirmado. Principalmente porque o cidadão médio, né, o cidadão que não se importa muito com política, o cidadão que só lê manchetes e ouve algumas frases soltas, ele não procura realmente entender e saber se o presidente Lula está efetivamente fazendo alguma coisa contra essas tarifas. Na verdade, ele ouve só o que dizem por aí, manchetes da grande mídia, e a gente sabe como age a grande mídia em favor da esquerda. Ou seja, se isso se confirmar, o cidadão médio, que, né, aquele fiel da balança, aquele que decide a eleição, provavelmente ele não vai entender, ele não vai ficar sabendo que o presidente Lula não fez nada, que está jogando parado. Ele só vai saber que foram aplicadas as tarifas e que recentemente Flávio Bolsonaro estava lá. Ou seja, está feita a cama perfeita da narrativa do Lula vencer essa eleição. Então, realmente, não só pelo prejuízo financeiro que as tarifas podem trazer ao Brasil, mas também o prejuízo político.